Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como a gente utiliza o painel de status detalhados pelo dashboard. Inicialmente você vai clicar nessa opção do menu, entrar em dashboard e clicar em painel de status detalhado. Lembrando que o painel de status detalhados, ele é a tela inicial do nosso portal. Então assim que você loga no portal, você já tem acesso ao painel de status detalhados. E como funciona o painel de status detalhado? A primeira informação, você tem que verificar o CD que você está anexado, pois cada informação de cada quadradinho, que seria um carro, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, ele vai ser em relação ao CD que você está sincronizado. Então, esses condutores que aparecerem aqui no seu painel de status detalhado são os condutores que carregaram nesse CD ao qual você está anexado. Além disso, nós temos aqui sempre vários quadradinhos. No momento, hoje, nós temos somente um condutor utilizando, mas eu vou mostrar para vocês de um dia anterior para que vocês tenham mais visualização. Vou colocar aqui. Esses são os condutores que utilizaram ou iniciaram o aplicativo ontem. Mas eu vou explicar mais detalhado para vocês o que seria cada quadradinho. Estão vendo que aqui nós temos diversos quadradinhos e eles têm cores diferentes? Cada quadradinho simboliza um carro. Então aqui no quadradinho nós temos informações de entregas, quantas entregas têm para ser realizadas, quantas já foram realizadas e se houve algum retorno, sempre com um número em relação a cada informação. Também contendo o nome do condutor e a placa daquele carro. Então é um quadradinho de informação total. E o primeiro quadradinho sempre será um quadradinho de dados gerais. Então vai conter quantos carros temos para entregas naquele momento, ou tinham para entrega, quantos ainda estão em entregas, quantos já finalizaram, também trazendo sempre um percentual para a gente, quantas entregas eles tinham para realizar, dessas entregas quantas já foram realizadas, quantas tiveram algum retorno, ou seja, alguma recusa pelo cliente, e quantas ainda estão pendentes, que não foram realizadas ainda, também trazendo o percentual. E a gente tem algumas corzinhas que modificam o significado de cada carro. Por exemplo, os quadradinhos que estão com 100%, sempre 100%, eles vão estar com o quadradinho da cor branca, que significa que ele já foi finalizado. Todos que estão com a cor branca, eles também estão com a cor verdinha, com 100%. Pode ser também que eles tenham um quadradinho da cor vermelha, mas que também foi finalizado. Como assim? Por exemplo, esse carinha aqui, ó. Ele tinha 2 entregas e ele teve 2 retornos. Ou seja, ele já finalizou a sua entrega, mas nenhuma foi realizada, porque as 2 entregas o cliente recusou. E sempre que o quadradinho estiver na cor vermelha, simboliza este caso. Além disso, nós também teremos aqui a opção da corzinha azul ou verde. Por que azul ou verde? Porque quando ele inicia, fica da corzinha azul, como está esses daqui agora. Mas quando ele já realiza uma entrega ou mais, ele muda para a corzinha verde. E agora eu vou clicar em um quadradinho, em um desses condutores, para que a gente consiga ter a visualização do painel de status detalhado completo. Como exemplo, eu vou pegar aqui para vocês esse condutor Romeo. Então, se eu quero saber a informação de algum condutor específico, eu clico em cima do quadradinho. Ó, eu quero saber do Rafael, eu clico em cima do quadradinho. E assim sucessivamente. Vou clicar aqui no condutor Romeo. E eu vou apresentar as informações do painel de status detalhados para vocês. Aqui nós temos a primeira opção, que é a opção de detalhes. Em detalhes, nós iremos conter os dados gerais, então o número do roteiro, o número do roteiro importado, que a gente viu que tem lá, também na opção de manutenção rápida, a situação que ele se encontra, então esse condutor já realizou sua entrega, ele já finalizou tudo certinho aqui no portal, o nome do condutor, a transportadora a qual ele trabalha, o seu telefone de contato, a placa do condutor, o carro, a data de emissão, e uma chave de emissão também. Uma informação muito importante, é sempre de extrema importância que nós tenhamos o contato do condutor, porque caso aconteça alguma coisa, a gente tem um número para imprevistos, Aqui nós temos a opção também de distância e horários previstos e reais, mas nós utilizamos somente o reais mesmo.
E ele contém algumas informações como hora de saída, ou seja, quando ele saiu do CD, isso na teoria, porque o condutor ele tem que começar a utilizar o aplicativo assim que ele sai do CD, mas às vezes eles iniciam já na rua, então no momento que ele iniciou, o horário que ele realizou a primeira entrega, ou seja, que ele deu a primeira baixa lá no aplicativo, o horário que ele deu a última baixa dele lá no aplicativo, ou seja, a última entrega, e o último horário que a gente teve dele de rastreamento a partir do aplicativo. Lembrando que é muito importante que o condutor ele esteja com o GPS ativado, porque o aplicativo sem o GPS ativado ele é totalmente disfuncional. E também que ele mantenha os dados do celular ativo, os dados de internet móvel. Aqui nós também temos o horário de chegada, a qual ele chegou no CD. O KM inicial, então assim que ele inicia o roteiro importado, né? O roteiro importado não, perdão. Ele inicia a rota no aplicativo, ele mostra pra gente qual é o KM inicial, quando ele finaliza, qual é o KM final. Aqui é feita uma conta, né, específica para gerar o KM total e o quilômetro total por geolocalização. Aqui ao lado nós também temos um gráfico de cores que é bem centralizado e ele é bem funcional. É bem importante também que a gente grave o que significa cada corzinha, porque essas cores estarão presentes lá no aplicativo, como aqui no portal em detalhes e também em entregas. Então essas cores elas são uma forma de sinalização. Aqui no gráfico, nós temos a opção somente da cor verde e da cor vermelha, porque o condutor já finalizou a entrega. Mas inicialmente, o gráfico começa sempre completamente amarelo, porque as entregas começam sendo pendentes e aí o condutor vai realizando essas entregas. Caso dê tudo certo, as bolinhas vão mudando para a cor verde e caso ele não consiga realizar alguma nota específica, né, alguma entrega, a bolinha vai ficando da cor vermelha de acordo com a baixa que ele dá. Aqui nesse caso, o condutor ele tinha 10 entregas no total. Dessas 10 entregas, 8 foram realizadas, 2 tiveram retorno e agora ele não tem nenhuma pendente, pois ele já realizou todas. Mas, se ele ainda estivesse com o status de a situação de entrega, provavelmente teria alguma pendência, alguma nota pendente. E esse aqui é o processo de detalhes. Aqui em cima também em detalhes nós temos a placa do carro e o nome do condutor, sempre vai se manter aqui. Passando ao lado, nós temos a opção de entregas, e aqui em entregas nós temos mais detalhes bem importantes em relação ao portal e anexo das baixas do condutor. Então, as baixas que o condutor dá lá no aplicativo dele vão sendo atualizadas todinha aqui nessa opção de entregas, e você consegue fazer esse acompanhamento em tempo real por aqui. O primeiro quadradinho, como eu falei, são das bolinhas, e as bolinhas são sempre representadas com as cores. As cores, elas iniciam sempre em amarelos e depois vão sendo atualizadas, como eu já informei. E cada linha, a gente pode perceber aqui na sequência que é gerado um número. Por exemplo, esse condutor ele tinha 10 entregas, então o número vai de 1 a 10. Se ele tivesse 5 entregas, o número ia de 1 a 5 e assim sucessivamente. Ah, mas ele tem que iniciar pela entrega número 1? Não, ele segue a roteirização normalmente e esse aqui é só para um controle interno nosso aqui do portal. Seguindo essa linhagem, a gente entende que o condutor tem 10 notas fiscais diferentes para entregar. Então, ele vai dar baixa em cada uma dessas notas fiscais e, de acordo com isso, as cores das bolinhas vão sendo sinalizadas. Ao lado, nós temos aqui o número do pedido, que seria junto também da DT ao lado, que é o setor rota, o roteiro importado, e ao lado nós temos o número da nota fiscal. Lembrando que a DT ela sempre vai ser a mesma e as notas fiscais diferentes. E ao lado nós temos aqui essa opção de motivo. Essa opção de motivo só é preenchida quando há algum retorno. Então percebam que só tem um motivo nas coresinhas vermelhas. Significa que o condutor inseriu o motivo do porquê o cliente recusou aquele pedido específico. Então sempre que tiver algum motivo, significa que aqui vai estar com as bolinhas vermelhas e houve algum tipo de recusa. Ao lado nós temos a informação do nome do cliente, o destinatário, com o endereço, bairro, cidade e estado do cliente. E nós temos a opção de check-in e check-out, que elas são uma compreensão juntas, né? Que juntas fazem uma contagem pra gente do tempo que o condutor permaneceu no cliente. Ao lado nós temos também o telefone como informação, a data daquela entrega, ou seja, a data que ele deu aquela baixa, o horário que ele deu aquela baixa no portal e se a entrega foi realizada no endereço, sim ou não.
a partir da localização a qual ele se localiza. Mas essa opção de check-in, check-out até entrega no endereço, vou falar um pouquinho melhor agora quando a gente entrar em mapas. Ao lado nós temos a opção de ocorrências, caso o condutor abra alguma ocorrência. Lembrando que essa ocorrência lá no aplicativo é uma informação padrão, então ele clica lá caso seja necessário. A opção de mapa, que ela é muito funcional e é por aqui que a gente consegue fazer um rastreamento em tempo real. Aqui nós temos alguns flagzinhos, a qual a gente vai filtrando as informações, aqui ao lado, no cantinho esquerdo superior da tela. Eu vou filtrar agora a opção entregas, então ele vai mostrar para mim onde se localiza cada entrega, e também mostrando o bairro, a cidade, enfim, no mapa. Agora eu vou flegar entregas e rastreamento, então ele vai apresentar para mim toda a rota que o condutor seguiu desde o momento que ele saiu do CD, tá vendo? Aqui é o nosso CD e provavelmente o condutor mora nesse bairro, que a gente pode ver agora que o carro dele ficou paradinho lá. Foi lá que ele finalizou esse lote. Aqui a gente pode também ter a opção de região, para a gente ter informação mais centralizada, tá vendo? Ele já centralizou da região onde se localiza. E a opção de cerca virtual, que eu vou já colocar junto com a rota. A rota, quando a gente clica, deixa um pouquinho mais detalhado essas bolinhas, estão vendo? E a cerca virtual, não sei se perceberam, ó, vou tirar, as bolinhas vermelhas vão sumir. Quando eu clicar em cerca virtual, as bolinhas vermelhas irão aparecer. O que seria essa cerca virtual? Ela é exatamente do motivo da realização do check-in e check-out. Como assim? Assim que o lote ele é cadastrado e ele sobe para o MyTracking, junto dele sobe as notas fiscais e um endereço de localização em referente a cada nota fiscal. Então esse endereço ele é fixado e de acordo com o endereço fixado é criada uma cerca virtual num perímetro em raio do cliente, a qual quando o condutor entra com o GPS ativado, né, utilizando o aplicativo normalmente e com os dados móveis ativados, assim que ele entra na cerca virtual é realizado o check-in e assim que ele sai é realizado o check-out. Então, esse processo aqui de check-in e check-out é daquela forma, ele é totalmente automatizado. O condutor não precisa fazer nenhuma realização de nenhum processo, além de estar utilizando o aplicativo correto. Então, se ele entrou na cerca virtual, o check-in é realizado e o horário que ele saiu da cerca virtual, o check-out é realizado. A partir disso, apresenta pra gente quanto tempo ele permaneceu no cliente, a data que ele deu aquela baixa, né, o horário, e essa opção de entrega do endereço, ela pode ter 3 informações: sim, não e sem GPS. Sim é quando o condutor ele deu a baixa nessa nota específica dentro daquele raio. Deixa eu dar uma atualizada. Então, se ele estava dentro desse raio, estava certinho dentro desse raio, e ele deu a baixa na nota, vai aparecer que sim. Se ele estava fora daquele raio, vai parecer que não. E se ele não tinha GPS, ou o condutor estava sem sinal, ou ele estava utilizando o aplicativo incorretamente, sem o GPS ativo, vai parecer que estava sem GPS e ele não conseguiu localizar aquela informação. E é dessa forma, com o check-in e check-out, que a gente também faz a realização de aprovação de diárias, porque assim a gente consegue ter um comprovante de que o condutor estava lá realmente e o período que ele continuou lá. Além disso, na opção de fora a opção de mapa, né, continuando aqui, nós também temos a opção de temperatura, caso o carro ou a mercadoria tenha alguma necessidade específica, e a opção de mensagens, caso a gente queira se conectar, entrar em contato com o condutor diretamente pelo portal. Mais um detalhe em relação ao mapa, a gente também consegue rastrear esse condutor a partir da data de início e fim, então a gente consegue fazer esse rastreamento por data. Também temos a informação de um km de limite, caso o condutor ultrapasse esse limite também é apresentado pra gente. Ó, esse condutor teve um momento que ele ultrapassou o limite nessa bolinha vermelha, tá vendo? Apresenta que ele ultrapassou um pouco do limite da velocidade da via e também uma informação de tempo. E esse é o painel de status detalhados, onde a gente consegue ter as informações em tempo real de todo o nosso portal, em relação aos condutores que estão utilizando. Também uma informação muito legal em relação ao portal do painel de status detalhados, a gente consegue filtrar algum condutor específico. Então, vamos supor, eu preciso ver uma entrega de um condutor, mas foi há uma semana atrás. Como que a gente faz? Você vem aqui nessa opção de filtrar. Caso seja de um CD específico, você coloca, eu vou deixar somente no CD Caieiras,
Vamos supor aqui nessa opção de transportadora não é necessário, porque você tem acesso somente à sua transportadora. Caso você tenha o número do roteiro, você consegue colocar, por exemplo, vou colocar esse roteiro aqui que apareceu pra gente, e eu quero fazer uma busca aqui, vou colocar 1 mês atrás. E aí eu faço essa busca. Viu? Ele conseguiu localizar para mim somente aquele roteiro importado específico que eu inseri. Ah, mas Giovana, eu não quero saber um roteiro importado específico, eu quero saber um dia. Então tá, vamos lá, eu vou colocar aqui dia 1 de abril, o dia da mentira. Quero saber quem foi que estava mentindo, que estava utilizando o aplicativo e não usou. Aí a gente consegue ter a informação de todos os condutores e assim sucessivamente. É um filtro que a gente tem disponível aqui. Tá bom? E esse é o painel de status detalhado.